E em rotina de escritório, aumentou a demanda ou diminuiu a demanda agora? Aumentou consideravelmente. Acho que para questão de folha também isso deve ter aumentado bastante, porque muita gente deve ter aderido à É, medida e um monte de coisa assim, né? na verdade, assim, como todo mundo, né, a gente foi afetado, assim, com essa parada súbita, e ali em março, de repente, a gente se viu num home office forçado, né? Por mais que a gente hoje tenha a possibilidade de fazer tudo em casa, porque nós, que nem tu comentou, a gente tem o domínio web, ele é totalmente online, a gente não precisa estar no escritório, o nosso servidor é web, então a gente teria condições de trabalhar em casa. Mas tu te programar para trabalhar em casa é uma coisa, e tu ter que começar a trabalhar em casa do nada é outra, né? E a gente foi pego de surpresa com os decretos e tivemos que ir para casa, e ao mesmo tempo começou a sair muito decreto. E ao mesmo tempo o cliente te liga porque ele quer saber se ele pode abrir. Então a nossa demanda no escritório ela aumentou gigantescamente na parte de consultoria, principalmente, e na parte de folha, né? Todos os nossos clientes que puderam fazer mão da MP 927 e da 936 fizeram, tá? Todos. A gente não teve nenhum que pudesse e não fez. Então, a gente teve muito funcionário em redução, muito funcionário suspenso, e todos eles fizeram parcelamento de FGTS. Então, o escritório tem um trabalho gigantesco, não só da parte operacional, de folha fiscal, enfim, mas de tentar dar um alento a eles também, né? Que daí entra um pouco da nossa parte, da minha e da minha sócia, que é a parte de gestão mesmo, de tentar dar um alento ao empresário, explicar para ele a situação que está acontecendo, buscar conversa entre a sociedade e o empresário, porque hoje o que acontece é que se a gente parar para pensar, se colocou de uma forma como o empresário é o vilão, que quer matar todo mundo, que quer abrir os negócios e que quer que a economia funcione e que todo mundo morra, né? Só que, na verdade, não é a intenção. As pessoas não querem só fechar seus negócios e ficarem sem renda. Então, a gente tem muito isso, a gente tem muito esse trabalho com o cliente, de humanizar ele, de trazer ele para perto da gente, de conversar, de ver possibilidades de financiamento. Agora saíram vários novos financiamentos, a gente conversa com o banco, a gente faz reunião. Então, toda essa parte de gestão por trás da empresa, por trás do escritório, a gente faz também, que acaba sendo um diferencial e acaba sendo a única coisa que o cliente tem hoje. A única tábua de salvação com quem conversar, às vezes, é com a gente no escritório. Então, eles solicitam muita gente. A gente tem muito trabalho. Graças a Deus, né? Mas trabalho não é sinônimo de faturamento, porque como eles estão, de certa forma, parados e trancados, impossibilitados de receber, obviamente a gente teve que negociar caso a caso, cada caso a gente avaliou se a empresa estava parada ou não, se a gente conseguiria dar desconto ou não. Na verdade, a pandemia trouxe para nós um novo formato de negócio, um novo cliente, um novo empregado, né? E é tudo muito novo e a gente está tendo que gerir tudo isso aos trancos e barrancos, mas estamos indo, né? Sim. Então, acho que a gente pode começar. Não sei se tu quer, acho que a gente, pelo que a comentado, eu ia trazer um pouco mais essa questão da administração do escritório, de gestão Uhum. empresarial. Não sei se tu quer introduzir alguma coisa. E daí eu também liberei, eu disse pro pessoal que caso eles estão com os microfones desligados para não dar eco, né? Mas Uhum. assim que eles tiverem alguma pergunta, eles podem perguntar também, né? Sem Tranquilo. problema. Então, eu Tá, então vou se introduzir me apresentando, então. tá. Então, tá, pessoal, eu sou a Mari, né, Mariana, tenho um escritório já em São Leopoldo há 8 anos, sou aluna da Unicinos, formada pela Unicinos. Hoje, então, junto com a minha sócia, a gente faz a gestão do nosso escritório. Faço parte da diretoria da ASSIST, da Associação Comercial de São Leopoldo, como conselheira fiscal, e estou, no momento, como coordenadora do Núcleo de Contabilistas de São Leopoldo. Nesse núcleo, a gente discute exatamente isso, a parte de gestão dos escritórios contábeis. A gente busca, dentro do núcleo, aprimorar os escritórios que fazem parte, os escritórios participantes, para que a gente tenha um mercado contábil mais consistente e harmonioso, porque hoje o que acontece é que cada escritório tem uma metodologia que, às vezes,
acaba diferenciando custos e processos e procedimentos e muitas vezes até a fama do contador, né? Então, a gente tem esse núcleo, a intenção do núcleo é deixar os escritórios mais homogêneos possíveis. Temos reuniões quinzenais e uma reunião sempre teórica, prática, né, do nosso ramo, e uma sempre de gestão. Então, falando um pouquinho do escritório para vocês, não sou a rainha da gestão, estou aprendendo muito, né? A gente aprende fazendo, tem muita coisa que a gente aprende fazendo. Inclusive, eu comentando com a Ludmilla essa semana, eu fiquei muito feliz dessa iniciativa de vocês e da iniciativa de outras. A gente viu no Unicinos também já algumas iniciativas de currículos novos que estão formando vocês, gestores mesmo. Tem cadeira de gestão, tem cadeiras de administração. Eu fui formada muito técnica. Eu sou técnica. Eu me formei uma contadora técnica que sabia fazer contabilidade. E me vi empresária tendo que gerir um negócio. Porque quando a gente se coloca no momento de empresário, a primeira coisa que tu faz é empreender em algo que tu sabe fazer. Mas eu só sabia fazer a contabilidade, né? Eu só sabia ser contadora, eu não sabia ser empresária. E com o tempo veio funcionários, fornecedores, clientes, e tu vai tendo que aprender a ser empresário. É uma coisa que tu vai aprendendo, né? Tu não nasce sabendo, e eu, particularmente, não tive esse aprendizado teórico, né? Não tive. Eu era realmente extremamente técnica. Com isso, então, com o tempo, a gente adquiriu algumas coisas e ferramentas para gerir as meninas. A parte de gestão de pessoas é muito difícil. Tu conseguir ter uma equipe homogênea, que pense como a gente, que vista a camiseta, que entenda quais são a cultura da empresa, qual é a nossa história, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, isso é muito difícil. E com o tempo a gente vai adquirindo ferramentas e formas de trabalho, né? Hoje, nosso escritório, então, como a maioria dos escritórios né, é dividido por setores. Nós temos um setor fiscal, um contábil, um administrativo financeiro e um de departamento pessoal. Eu e a minha sócia, então, a gente fica mais na retaguarda das gurias mesmo, auxiliando o que a gente consegue, e a parte operacional fica com elas. A parte de gestão de contratos, gestão de clientes, gestão financeira é toda feita por nós, tá? O que eu posso dizer para vocês, assim, em questão ao escritório? Escritório contábil hoje, o quanto mais ele estiver dentro da gestão da empresa, do teu cliente, maior vai ser teu ganho. A contabilidade que a gente via até hoje, que é aquela contabilidade de emissão de guias, emissão de folha de pagamento, ela está se acabando. Ela tem os seus dias contados. Cada vez a gente percebe isso mais claro. Quanto mais tu entender do negócio do teu cliente, quanto mais tu tiver conhecimento para ajudar ele, mais valorizado tu vai ser. Mais tu vai conseguir mostrar a importância da tua profissão, a importância do teu negócio para ele. Porque, na verdade, hoje, no momento que a gente está vivendo hoje, economicamente, e a situação global, quem pode ajudar a empresa é o contador. Não vai ser qualquer outra pessoa. Não vai ser um engenheiro que vai chegar lá e vai dizer para ele o que ele tem que fazer. Não vai ser o médico, não vai ser o advogado. O contador tem os números dele na mão. O contador sabe o faturamento dele. O contador sabe o custo dele. O contador sabe a folha dele. A pessoa que vai conseguir auxiliar esse empresário a sair da crise vai ser o contador. Vai ser o contador que vai saber a vida toda da empresa. Então, no momento que a gente se coloca ao lado deles, que a gente consegue coletar esses dados, que a gente consegue estar dentro das empresas, a gente ganha uma valorização absurda. Muito diferente dele me ligar e dizer assim, Mário, o que eu faço? Eu dizer, não sei, a empresa é tua. Eu poderia? Eu poderia. Não, a empresa é tua, tu que sabe se tu vai fechar, se tu não vai fechar, se tu vai demitir, se tu não vai demitir. Não, o meu primeiro conselho foi, não demitem ninguém. Foi o meu primeiro conselho quando a crise estourou. Que eles me ligavam apavorado, vou demitir todo mundo. Não demite ninguém. Segura.
Não demite. Por quê? Porque a gente tem que pensar para frente. No momento que uma pessoa perde o emprego, a outra perde o emprego, a terceira perde o emprego, a quarta perde o emprego e vira uma bola de neve. Quando saiu as medidas, o que eu falei? Aproveitem as medidas agora que vocês estão fechados. Infelizmente, acabou-se o tempo das medidas e os funcionários estão voltando para as empresas fechadas. O que eu faço com o meu funcionário? Eu não tenho o que fazer com ele. Não tenho o que fazer com ele. Não pode Segura. demitir, né? Não tenho o que fazer. Segura. Tu vai ter que segurar pelo menos por 90 dias, porque é o que tu te fez o benefício da lei, tu vai ter que segurar ele por 90 dias. Gente, eu torço que em 90 dias a situação melhore, porque senão a chuva de desempregos que vai ter é absurda, porque eles não têm como segurar. O que a gente pensa, e o que eu reforço muito, é que se a gente conseguir girar o mínimo de economia que a gente consiga nesse momento, é maravilhoso. Porque se tu deixar de pagar uma conta que tu sempre pagava hoje, alguém vai deixar de receber, que vai deixar de pagar alguém, que vai deixar de pagar alguém, e quando a gente vê, ninguém mais está recebendo nada. Então, assim, eu não dei bonificação para nenhum cliente, não bonifiquei ninguém. Nenhum cliente meu ficou sem me pagar e não vai me pagar. Eu renegociei contrato, eu dei prazo de pagamento, eu dividi as parcelas, mas eu não dei. Porque, como eu falei para vocês no início, eu estou trabalhando muito. Não seria justo eu bonificar ninguém, porque eu também preciso receber e eu também preciso pagar. Então, isso tudo faz parte de uma gestão. Claro que se a gente falar em gestão, é uma palavra tão bonita e tão do momento, né? Todo mundo faz gestão de alguma coisa. É tão maior, porque no momento que eu faço a gestão do meu negócio, mas eu tenho que gerir mais 80 negócios, porque hoje nós temos em torno de 80 clientes. E eu posso, né? Eu posso ajudar eles a gerir. O quanto eu seria omissa se no momento desses eu dissesse, não, cada um por si, eu vou gerir o meu, que eu tenho que organizar, eu tenho que manter os meus funcionários, eu tenho que manter. Então, isso tudo que a nossa profissão nos permite, e muitas vezes, infinitamente, a gente não percebe e acha realmente que a gente só está atrás de uma mesa para emitir guia e emitir folha de pagamento. Que não é. Ô, Mariana, tu percebe quando vocês contratam também técnico em contabilidade, né? Todas as Porque meninas são técnicas, por coincidência, mas são. Porque o técnico, ele te traz. Eu estava conversando com a Ludmilla e ela é muito grata por ter feito o técnico também com a gente, né? E ela fala assim que o técnico trouxe uma base muito forte para ela, né? Para o dia a dia do escritório também, ali para absorção de conceitos. Hoje ela já está na faculdade também, mas também para absorver, tipo, os lançamentos e tudo mais. Tu percebe também essa qualidade no técnico? Percebo, assim, o curso técnico é exatamente isso, né? Ele te traz uma noção de lançamento, uma noção de estrutura contábil muito boa. Principalmente, não querendo puxar o saco, mas da ETEP, porque a gente já teve técnicos de outras escolas que não tinham tanto essa vivência, né? Eu tive meninas de técnico que nem sabiam o que era um sistema contábil. E geralmente os técnicos da ETEP já vêm mais prontos nesse nível, eles sabem muito bem o que é um lançamento, o que é um débito, o que é um crédito, o que é a estrutura de um lançamento, a estrutura contábil, muito bacana, assim, sabe? Até a minha sócia, a Carla, ela é a técnica da ETEP e agora que ela está fazendo faculdade. Né? Nossa, que Antigamente a legal. gente podia fazer a prova do CRC quando era técnico, Aham. né? E assinar. Então, ela é técnica da ETEP. Eu acho assim, gurias, bem de verdade, não vejo distinção muito. Eu acho que vai mais do teu eu profissional do que da certificação em si, né? Vai do quanto tu te lança de desafios. A Ludmilla foi nosso bebê, né? Nossa, a gente moldou a Ludmilla, assim. Ela veio bem zerada e hoje ela voa. E tem muito mais para voar, eu acho que vai muito de tu gostar. Contabilidade tu tem que gostar. Se tu não gosta, troca, porque não vai para frente. Tu tem que gostar. A Juliana, ela é do nosso módulo 2, tá? No segundo módulo. Ela disse que tem uma pergunta para te fazer. Claro. Oi, boa noite. Oi, boa noite.
Eu gostaria de perguntar, assim, que eu acho que é a dúvida dos nossos colegas em si, que nem tu tem escritório e tal. Vocês dão oportunidade para estágio, quem faz técnico? Porque eu vejo muita dificuldade, vejo muita gente falando, assim, na aula, que é muito difícil de conseguir ingressar num escritório de contabilidade, porque eles te pedem experiência, né? Mas como é que a gente vai ter experiência se eu nunca trabalhei? Então, Não, ô Ju, assim, desculpa, eu gosto de dar apelido para as pessoas, tá? E A gente, deixa eu só fazer mais um claro, parênteses aqui. O técnico, o pessoal aqui, ele faz o pós-médio, né? Então, ele é um sequencial de 1 ano e meio, 3 semestres. E isso eles realmente têm bastante dificuldade. Eu até não sei se como que poderia ajudar isso nesse sentido, sabe? Estabelecer uma parceria em algum momento com outros escritórios, porque eles entram no técnico querendo trabalhar, querendo ir para a área. claro. Então, só que realmente as empresas já chegam ali querendo mil e uma experiência e às vezes eles têm uma certa dificuldade nessa entrada. Como é que tu vê, já que tu tem contato com outros escritórios, como é que enxerga isso? Eu acho assim, vai muito da vaga necessária no momento, tá? A gente fechou o ano passado com 3 estagiárias. Eu acho que eram 2 técnicas do técnico e uma da faculdade, não me lembro bem. E acabaram elas saindo Travou. que a gente era o técnico. Não sei se deu uma trancada. Para mim deu. Mas assim, eu vejo essa dificuldade também, tá? Eu acho que os escritórios não abrem muito vaga de técnico, não, nem de técnico, eu acho que elas não abrem vagas de estágio. Não sei bem o motivo, assim, mas as vagas de auxiliar, eu acho que quando não se pede experiência, que foi o caso, inclusive, da Ludmilla, eu acho que se enquadraria melhor. Mas dá pra gente fazer sim, Verônica, uma conversa com o pessoal lá do NU. Vou de novo. Não sei se é só comigo, não sei com todo mundo. tá trancado o soro dela. Tá, então é o dela. Vamos ver se ela volta. Deu? Agora tu voltou. Chegou a ouvir a parte do banco de currículos? Não, eu só ouvi até assim, vou fazer uma parceria com o núcleo. Daí travou. Tá. Eu pensei o seguinte: fazer uma parceria com o núcleo para fazer um banco de currículos e a Pode gente ser. fazer esse tipo de. Tá difícil, gente, para vocês ter um banco de currículos de estágio, mas vai acontecer. Não, eu acho que a gente pode conversar melhor sobre essa questão de fazer um banco de currículo, porque eu não sei como é que funciona no pessoal do dia, mas eles tinham um estágio obrigatório, né? Eu tô só no estágio eu tô só no noturno. A Pabi tá nos acompanhando, ela tá no dia. Não sei se ela pode nos ajudar, se o pessoal tem estágio obrigatório. Mas seria muito interessante estabelecer talvez alguma parceria ou ter algum contato com escritórios. A gente poderia. Acho que a escola é bem acessível nesse sentido. Até para ajudar os alunos também. Sim, porque ninguém nasce sabendo, né, gurias? Vocês precisam de experiência para poder trabalhar, né? Isso aí. Uhum. Ô, Mariana, como é que, eu não sei, tu comentou que tu se formou acho que faz uns 8 anos, né? Como é que tá, não sei se tá me ouvindo, se tu me Tô te escuta bem. ouvindo. A transição, a gente percebe hoje que é muito mais digital. Eu vi, até tinha preparado uma aula para dar para eles, assim, que dentre a contabilidade tradicional, a digital e a online. Diz que tem muito disso dessa questão da consultoria que tu está falando, que não é só mais os dados, não só emitir guia. Como é que tu tem acompanhado essa transição do tradicional para o digital? Que hoje em dia, que nem tu disse, a gente pode trabalhar de dentro da nossa casa, a gente nem está precisando mais tanto da estrutura física do escritório. Como é que tá funcionando essa transição? Como é que tu percebe? Tem muita coisa que é ainda tradicional, muita coisa que é online. Como é que funciona isso? Ai, gente, eu acho que travou lá também.
Oi, voltei. Oi, Essa voltou. minha internet tá um ó. Acontece. Tu conseguiu me escutar? Não. Vamos de novo. Tá, Ela me falando sobre a parte digital. tá. Eu ia falar sobre. Eu te perguntei como é que tu tá enxergando essa transição, se vocês ainda têm muito da contabilidade tradicional. E como que tá hoje essa transição entre contabilidade tradicional e mais digital, sabe? E tem a questão, tem a diferenciação entre o digital e o online, mas como que tá vendo essa questão mais da informatização, tudo muito mais conectado e muito mais digitalizado, não sei como é que seria a palavra, informatizado, né? Como é que tu acompanhou, como é que é para vocês lá, como é que funciona essa gestão dessa transição aí? Só um pouquinho. Envio de documento. Tô te ouvindo, agora eu tô. Tá. Hoje, assim, a parte digital dos clientes, a parte tanto de solicitação quanto de envio de documentos é praticamente 100% digital, tá? Existe uma baita diferença entre o digital e o online, eu acho que isso tem que ficar bem claro, que o online é aquela contabilidade onde praticamente o cliente faz tudo, né? Ele entra, ele digita, ele tira guia, é uma plataforma online e a contabilidade digital é o novo mundo, tá? A contabilidade digital é o mundo que a gente vive hoje, sem o documento físico, sem a presença física, que a gente realmente não vê mais necessidade. Hoje, a gente tem alguns clientes ainda bem tradicionais e que vão buscar documento e que querem as guias na mão, mas a maioria a gente faz envio por e-mail. Gente, eu acho que vocês que estão estudando já tem que se preparar para isso e estar com a cabeça. Pode falar. Tu fez uma cara que tu queria falar. Eu não, é que travou, eu não sei o que tá acontecendo. Tu falou, eu fui até a parte, eu não sei se trava só para Deixa eu mim ver ou se não trava é a para minha todo internet. mundo. Mas tu foi até a parte em que tem uma diferença muito grande do online para o digital. O online é o cliente que entra numa plataforma e faz tudo. Tem o digital, em que é a documentação. Uhum. E daí é uma pergunta. O próprio cliente, como é que ele funciona? Ele escaneia? Como é que ele manda esse documento para vocês? Como é que vocês recebem ele? Como é que funciona essa dinâmica? Porque que acontece, né, Mariana? Eu fiz estágio em escritório em 2008. Depois eu nunca mais entrei, então eu não sei como é que funciona o dia a dia do escritório, sabe? Por isso que eu pergunto também, porque às vezes a gente vai compartilhar com os alunos e nem a gente mais tem aquela vivência, sabe? Então, como é que tem funcionado isso? Não, geram. Porque, na verdade, hoje ele digitaliza da forma que ele tem documento, acontece da gente conseguir importar muitas coisas do próprio fisco, tanto do Cefaz quanto da Receita Federal. Hoje a gente consegue importar os documentos sem precisar pegar o físico. As notas fiscais hoje são todas importadas. Pega tudo por arquivo XML, né?
mais impressas, né? Então, isso é a era digital. É a contabilidade digital. E isso diminuiu o tempo? Deixa eu ver se eu não melhoro a minha internet aqui, que eu acho Tá. que é a minha que tá trancando. Fábio, tu chegou a usar o Meet com outros alunos? Tá. Que vai que o sistema da URGS, ele é assim, se tem muita gente, ele trava, daqui a pouco vai que esse aqui trava também. A gente chegou a ter 22 pessoas, daí começou a travar desse jeito, vai que, né? Ah, então é a internet, às vezes a internet tem dessas. Na verdade, o Meet eu nunca tinha usado com bastante gente, eu já usei Eu uns com uso bastante o Zoom. gente e o o Zoom. O Ô, Zoom Mariana, a também, gente achei. não consegue, a gente escuta assim tudo travadinho, então quando tu fala, assim, a palavra ela fica. Daí a Juliana Conseguimos. também tá assinando que também tá Agora assim eu? pra ela. Não? Peraí. Deixa eu tentar botar um Tu quer cabo sair e entrar de de novo? internet. Vamos ver se vai melhorar. Tô escutando. E agora? Aham. Agora sim? Tá. Eu botei um cabo direto do modem, tá, gurias? É o máximo que Tá, eu consigo tranquilo. agora. Bom, vamos lá. Sobre a contabilidade digital, tá? Sobre os arquivos integrados direto de sistema de cliente, para vocês terem uma ideia, antes a gente tinha uma funcionária que levava em torno de 20 dias para lançar um mês desse nosso cliente. Com esses arquivos da contabilidade dele vindo direto, a gente, em 2 dias, concilia tudo. Então, um ganho de tempo é absurdo. Claro que esse cliente, em especial, é um cliente bem grande, muito organizado e que tem um sistema muito bom. O mundo perfeito seria se todos os clientes tivessem um sistema de gestão que a gente pudesse buscar os dados. Ainda não é. Mas conforme a gente vai passando, a gente vai implantando neles, a gente vai diminuindo o nosso trabalho, com certeza. Quando eu comecei a trabalhar em escritório, as notas eram passadas naqueles BIP, eram umas pistolinhas assim, que tu lia o código de barra, né? E as gurias, nossa, levavam um tempão para fazer aquilo. E hoje eu vejo as gurias do escritório, elas conseguem importar os arquivos de XML em horas. É uma coisa muito prática. Então a gente vem melhorando consideravelmente com a parte digital, sim. Acredito muito que teremos bons avanços. Agora, sobre a contabilidade online, não vou nem comentar. Eu não conheço, eu só conheço a teoria da contabilidade online, então eu não sei como é que funciona, tá?
A gente acha que eles. Eu costumo dizer que eles não vão vir roubar meus clientes porque não é o tipo de cliente que eu quero. Porque é uma plataforma pronta onde tu coloca os teus dados e tu faz tudo, né? Então, não é bem o tipo de cliente que a gente trabalha. Entendi. E a consultoria que é o que agrega bastante, né? Agrega, só que a gente tem um problema no contador, nos escritórios de contabilidade, que diferente dos advogados, a gente não consegue cobrar por consultoria, né? Às vezes o cliente te liga, tira um monte de dúvida e tu não cobra por isso. Aham. Então, eu acho que é algo que a gente tem para aprender e melhorar, e acho que tem que ser cobrado sim, porque é o teu tempo e o teu conhecimento que tá ali, né? Mas agora, em época de imposto de renda, por exemplo, pessoa física, que a gente atendeu muita gente, deu dica para muita gente, não cobrou um centavo. Daí tu para pensar que se tu vai pegar uma consulta com um advogado, tu marcha no mínimo com R$ 250 ali, só para responder uma pergunta, né? A Fábia é advogada, ela tá rindo. Ai, Fábio, desculpa, tá? Mas é verdade, vocês cobram bem, vocês estão certíssimos. Não, é verdade. A Mariana, até a ideia dessas reuniões que a gente vai fazer, tem umas alunas, são egressas, na verdade, e tem pessoas também de outros escritórios que eles até já montaram uma apresentação e tudo, até para mostrar, vamos no site, vamos lá na receita, a gente busca do XML daqui. Tem uma egressa nossa que trabalha no escritório em Novo Hamburgo, dela disse assim, tem cliente que só manda o extrato bancário, e com base no extrato bancário a gente faz toda a contabilidade. Como que a gente faz a contabilidade recebendo só o extrato bancário? Por que acontece? Às vezes no técnico a gente força tanto aquele débito, crédito, daí chega na vida real, pô, só tem um extrato bancário, como é que eu vou fazer esse negócio, sabe? Então, a ideia também é estar trazendo isso, sabe? Porque a gente sabe que tudo está muito mais informatizado, só que como é que a gente enxerga esse informatizado, né? Olha, antes a gente recebia malote, né? Tem até uma Exatamente. ex-aluna que quando ela entrou cuidando dos malotes. Ela contava com toda alegria que ela cuidava do malote. Então, antes era malote, agora não é mais malote. Mas ainda tem então, esses clientes também que querem a guia, que vão lá, buscam o papelzinho, entregam tudo mais. Mas hoje, praticamente, já está extinguindo isso, né? Sim, gente, hoje a gente manda guia pelo WhatsApp, né? Tá, e o que a gente também ouve muito, assim, cada vez está mais informatizado, só que também tem mais cobrança do fisco, né? O contador trabalha para o fisco. E melhorou, mas também como é que tá porque a gente ouve que daí tem os fechamentos do sistema trava, fica aquela morosidade, como é que funciona? Tem pós e tem contras, né? Tem as coisas boas e as coisas não tão boas, porque a gente trabalha com a parte do governo, a gente tem a parte do sistema e a parte da lei, né? Então, o legislador hoje, ele não trabalha na prática. Então, muitas vezes, ele lança uma lei que é impraticável e que nem eles sabem bem como eles vão fiscalizar e como eles vão cobrar aquilo. Aconteceu agora há pouco tempo com a substituição tributária, e geralmente acontece de sair uma lei esdrúxula que ninguém sabe como fazer, e a gente tem que correr atrás, e eles têm que correr atrás do sistema. E isso é um baita problema. Para vocês terem uma ideia, essas MPs que saíram agora de folha de pagamento, para auxiliar a folha de pagamento, saiu a possibilidade de parcelamento de FGTS em 6 vezes. A parcela vencia dia 7, tá? A primeira parcela. No dia 6, as pessoas não conseguiam acessar o programa para tirar a guia. O programa era incompatível. Dia 7, as pessoas conseguiram tirar as guias. Nenhum banco aceitava o pagamento daquela guia, dizia que aquela guia não existia. Então, isso nos traz uma insegurança da parte do governo para nós e uma ansiedade nossa, né? Inclusive, eu fui assinar uma carteira esses dias e a menina do DP me disse assim: Mari, tu já viu que no analista contábil diz que a pessoa pode sofrer de ansiedade? Eu assim, não, isso eu não precisava nem ler, eu já sei que ela pode sofrer de ansiedade, porque é uma adrenalina, né? E o cliente começa a te ligar e dizer: Mari, não tô conseguindo pagar essa guia, tu emitiu a guia errado. Não, o banco simplesmente não aceita a guia de pagamento. E faz o quê?
né? As coisas têm melhorado, mas ainda tem essa parte do desenvolvimento do sistema que tanto para eles quanto para nós é uma dificuldade. O que eu tenho visto, assim, perto das fiscalizações que eu peguei no início de profissão para agora, antigamente uma fiscalização, eles entravam na empresa, fechavam a empresa e olhavam tudo, né? Hoje não. Hoje eles vão te mandando autos de lançamento, autos de correção. Eles te mandam avisos de que tem alguma coisa errada, corrige, né? Olha, tem uma inconsistência aqui, dá uma olhada. Acaba sendo menos prejudicial para nós, né? E para eles também, que acabam não tendo que gastar dinheiro com uma baita fiscalização, sendo que o sistema deles já faz cruzamento. Acho que sim, a fiscalização está mais rígida, está mais rápida, e isso não é ruim. A gente tem que aprender a trabalhar o certo, né? Então, eu não acho ruim ter uma fiscalização online, eu não acho ruim eu mandar uma declaração hoje e amanhã eles me dizerem que a declaração está errada. Eu acho isso ótimo, porque quanto menos sonegar, mais o Brasil vai para frente, sabe? E eu acho que a gente tem que pensar isso, a gente não pode colocar também o governo como se fosse um inimigo da gente. Ao contrário, se eles estão fiscalizando, é porque a gente tem que fazer as coisas certas. E esse negócio deles estarem com esses autos de correção, para nós é maravilhoso, é muito melhor eles virem me dizer que tem uma inconsistência do que eles me aplicarem uma multa. E eles chegam para vocês, eles chegam para o cliente. Eles geralmente mandam na caixa, tudo online, né? Eles mandam nas caixas postais, ou se é federal, na caixa federal, se é estadual, nas caixas estaduais. Quem vê primeiro? Geralmente a gente, como tá com isso super, né? Dia a dia a gente vê primeiro, mas acontece de algum cliente mandar, ó, Mari, recebi essa notificação, dá uma olhada. Entendi. Daí vocês que vão atrás, né? Daí a gente que vai atrás. Claro, né? Muita coisa quando vem errada, que a gente sabe que é errada, e que aparece uma notificação, é muito mais fácil dizer para ele, olha, eu te avisei que estava errado e agora as consequências são tuas. Agora, se é erro de processamento, se é erro de conferência, daí a gente regulariza. Entendi. E quanto a extrato, Verônica, entrar o extrato e tu contabilizar por extrato é a coisa mais maravilhosa que inventaram na vida. Tem um arquivinho chamado OFX, tá? Tu pega aquele arquivinho, tu coloca no teu sistema, ele já tem todos os débitos e créditos cadastrados e tá pronta a tua contabilidade. A gente tá tentando fazer isso funcionar, só que onde eu trabalho, sabe? Mas Sim. ainda tem que configurar umas coisinhas no nosso sistema, né? Daí o nosso Sim. sistema, daí... E a gente tá tentando. Mas a gente quer... Eu quero o quanto melhor, que facilitar a vida melhor, né? Não, o FX, guria, depois que eu descobri isso, meu Deus, melhorou a minha vida 200%. É, o detalhe é que a gente às vezes fica muito preso, no meu caso, assim, a pessoa do sistema, né? Precisa parametrizar, configurar e tudo se tu vai customizar o sistema, é uma fortuna, né? E às vezes a gente tem pessoas, só que eles não, né? Por motivos outros, às vezes não conseguem fazer para nós. Não, tu sabe que a gente tem uma dificuldade também. Hoje, vocês têm domínio aí, né, na escola? A gente tem o domínio, só que a gente tem uma plataforma gratuita. Uhum. E a gente até ganhou uma atualização depois de muitos anos. Acho que a nossa versão era tipo lá 2008. Daí a gente ganhou uma versão nova esse ano. Ai, O pessoal o pessoal que tá nessa sala aqui nem usou. Então, porque a gente ganhou essa atualização esse ano. Então, o pessoal que tá se formando ia começar a usar, e daí deu a parada. E o pessoal que tá no segundo, que ia começar a usar o sistema, nem começou ainda. Ah, tá. Mas eu ia te dizer assim, lá no escritório a gente optou pelo módulo mais completo da domínio, porque eles têm diversas ferramentas, né? Muito boas. Só que acaba que a gente não usa por falta de parametrização, por falta de parar e analisar o sistema e configurar o que de fato precisa. É uma falta de tempo, não vou dizer de tempo, acho que a gente procrastina muita coisa, sabe? Eu acho que a nossa vida já poderia estar muito mais fácil se a gente parasse para organizar o sistema e fazer ele trabalhar para mim tudo que ele pode trabalhar para mim. Mas ele funciona bem, não tenho queixas da domínio. A gente tá
Tem algumas coisas, assim, neles que a gente ainda não sabe, a gente não como a gente vai lançando, na verdade, né, a gente lança tudo muito na mão, né, que nem tu falou, assim, simplesmente vai lá, importa e lança tudo. A gente acaba lançando ainda débito e crédito, as notas fiscais a gente não importa, a gente lança as notas fiscais, abrir uma opção de e-social, então é uma opção que eu queria me aprofundar um pouquinho mais para poder trazer para eles, né, Uhum. como é que é o e-social, porque mudou muito a vida, né. Mudou. Rotina Mas também. sabe que essa parte do débito e crédito, eu sou da tempo do Razonete, né? Então eu acho que a gente aprende tanto fazendo Razonete que não adianta também tu ensinar no técnico a importar a nota e ver tudo pronto e depois a pessoa não saber fazer, né? Eu acho Não sabe que conciliar uma conta, né? Não sabe olhar exatamente. nem que o saldo contábil tá equivocado. Então, esse tipo de coisa. É, Essa análise é importante, né? é muito importante. A fundamentação teórica é muito importante. Tu saber o que é um débito, o que é um crédito, aonde que vai o débito, aonde vai o crédito. Eu acho que isso é muito importante. De repente, o sistema vai atalhar um pouco o conhecimento nesse sentido, né? Uhum. Não, a gente tem essa disciplina bem pro final do curso, no caso, né? Que daí pega no final, o pessoal, a gente também tem uma outra menina que comentou que se usa, como é que se usa muito Excel também, né? Então então a gente vai trabalha um pouco Excel, mas de repente vamos puxar um pouco mais, né? E a gente tem isso mais para o final do curso, até para poder aprimorar todos os conteúdos, né? Onde eles já passaram por folha de pagamento, ali fazer na mão mesmo. Depois, então, a gente vai para o sistema para poder lançar vale transporte, fazer rescisão. A gente procura fazer esses experimentos dentro do laboratório, né? Ah, muito Infelizmente, agora a legal. gente não está conseguindo fazer, mas a ideia é essa, né? Que eles possam realmente ter uma vivência de algumas práticas do escritório dentro do laboratório. Eu vi que tá entrando umas perguntas, só que eu não consigo enxergar elas mais. Tá, olha só. É uma pessoa que perguntou assim: quando você percebeu que a área que queria seguir, você viu que seria a hora de abrir o seu. E quando que seria a hora de abrir o seu próprio negócio? Eu percebi que era a área que eu queria seguir. Pois é. Eu fiz o técnico também. E não terminei o técnico porque eu passei no vestibular e achei que a faculdade seria muito mais legal, né? Me arrependo profundamente até hoje disso. Porque daí, em vez de eu me formar em um semestre no técnico, eu levei 7 anos de faculdade, mas tudo bem. Eu Eu acho não que sei eu se, não sei se a gente não foi colega, viu, Mariana? Pois tô achando um rostinho meio familiar mesmo. Eu me formei em 2009, 2. Pode Eu, ser. eu me formei em 2010, 2. Ah, mas pode ser, né? Porque anos de Unicinos, né? Mas eu acho que eu percebi que eu gostava da contabilidade no primeiro emprego que eu tive de contabilidade, que foi um estágio do técnico, inclusive, que eu meio que me apaixonei pelos fechamentos. Eu sou muito metódica, sabe? E essa rotina dos fechamentos me apaixonei, assim. Então, a partir dali, eu só E, por incrível que pareça, eu fui trabalhar em escritório no último ano de faculdade. Até então, eu trabalhava sempre em financeiros de empresa. Trabalhava com a parte contábil, mas sempre ligada ao financeiro. No último ano, então, eu fui trabalhar no escritório de um colega. E dali eu me encantei, porque o escritório é muito perfil, né? Eu acho que a contabilidade é muito maior do que um escritório de contabilidade. E o escritório é muito perfil. E eu me vi muito encaixada dentro de um escritório, porque nunca é rotina. Todos os dias é uma nova realidade, cada empresa é uma nova realidade. Tu não fica tão fechado a um processo só, né? Tu vê o início, o meio e fim. E eu acho que foi isso que me encantou no escritório. Eu já estava no escritório que eu trabalhava já fazia uns 3 anos, eu acho, e eu não tinha mais para onde crescer. Então eu resolvi me aventurar. Abri o escritório sem nenhum cliente, passei os 2 primeiros anos comendo pão que o diabo amassou, mas passou, deu certo. Na verdade, o que a gente percebe de escritório é que é indicação, né? A gente tenta até fazer algum tipo de marketing, algum tipo de
demonstração e fazer alguma coisa de captação de cliente, mas 90% é indicação. No momento que o teu primeiro cliente te indica, as coisas começam a fluir, né? A gente eu peguei ali os anos de recessão, se eu não me engano foi 16, que as Começou em empresas... 14, né? Isso, 14 e 15. Foi um ano bem difícil para a economia em geral, e eu estava com o escritório recém-aberto, estava bem apavorada, mas deu certo. Eu acho que a gente fazendo o que a gente gosta, isso é muito importante, a gente gostar do que a gente faz. Se a gente gosta do que a gente faz, tu passa por essas adversidades, que não são poucas, né? Tu ter um negócio é muito difícil. E quando a gente começou a contratar as pessoas para dentro do escritório, e a gente chegou a ter 8 funcionários, um dia eu olhei para minha sócia e disse para ela assim: agora isso aqui não pode mais dar errado, porque agora não é só a minha família que depende disso aqui. Eu carrego 8 famílias comigo. Então, isso que me traz assim mais gás, porque antes, se não desse certo, era eu e meu marido, beleza, botava a mochila nas costas, procurava emprego. Agora eu não posso mais que isso não dê certo, isso tem que dar certo, né? Mas se eu for falar para vocês em termos de remuneração, que eu acho que todo mundo se preocupa muito com isso, né? É uma profissão bem remunerada desde que tu trabalhe bem. Agora mesmo a gente fez um processo seletivo e a gente percebeu que o mercado está muito aquecido, tem muita gente boa no mercado, tem muito escritório bom procurando gente, e tem os escritórios que não são tão bons, né? Isso aí vai ter em todos os ramos de atividade. Vai ter aquele escritório que vai dizer para ti, não, vem trabalhar aqui, eu te pago tanto na carteira e tanto por fora. Não vai que é fria. Não façam isso com vocês, não se permitam isso. Por mais que vocês acham que vai ter uma vantagem financeira aqui, ali na frente vai te faltar uma perna. Então, se eu pudesse dar uma dica, é se valorizem desde já. Não se permitam essas barganhas que não vale a pena. Tem muito escritório bom, tem muita empresa boa contratando contabilidade. Não só escritório, mas muita empresa boa contratando. Eu até ia complementar ali, Mariana, porque assim, eu trabalhei em escritório, né? E eu saí porque eu não me adaptei ao escritório. Eu não sou o perfil de escritório. Na verdade, eu não sou nem o perfil daquela contabilidade societária, que nem às vezes eu falo, eu trabalho mais com uma gestão de controladoria, que seria mais a gestão dos indicadores, gestão dos números e tudo mais. Eu não me adaptei, mas não quer dizer que eu não sirva para a área, né? Exatamente. Então, também, para quem quiser entrar, não, daqui a pouco foi para uma empresa e não era aquilo. De repente, foi para o escritório e super se adapta àquela metodologia, àquela dinâmica, né? Não, o perfil de cada um, eu acho que a gente não pode fechar a área da contabilidade para só débito e créditos, ou só folha de pagamento, ou só escrita fiscal. A gente tem uma gama gigantesca do que tu pode fazer. Tem a parte de custos, essa parte de gestão financeira está muito em alta e vale muito a pena tu investir nisso. Tem a parte do departamento pessoal em si, muita gente corre para fazer gestão de RH. Gente, gestão de RH não vai te ensinar a trabalhar em departamento pessoal. Departamento pessoal é contabilidade. Tem a parte do fiscal. Eu acho que a gente não pode focar só, ou vou trabalhar no escritório, ou vou trabalhar na empresa. Não, tu pode trabalhar no que tu quiser. Tu pode trabalhar em qualquer área de gestão. Isso que é importante. E realmente, são perfis totalmente diferentes. Isso a gente vê até na entrevista, quando a gente faz. Que a pessoa que é perfil de escritório, ela não vai se enquadrar em trabalhar numa empresa. E a pessoa que é perfil de empresa não vai conseguir trabalhar num escritório, por conta da rotina corrida, do pega, das atribuições, enfim, é perfil. Olha só, eu tinha combinado que a gente ia durar mais ou menos 1 hora, tá? Para não ficar muito maçante. Só que daí agora já tem 3 perguntas, então eu vou começar a fazer. Pode tocar. Eu vou fazer as perguntas, tá? Ó, a Patrícia perguntou assim: como se preparar para entrar na área contábil hoje? Não sei se tu quer falar rapidinho, assim. Tu que tá vendo as pessoas que estão entrando, que estão no Eu mercado, acho como assim, ó, que. tem que estar estudando, não só fazendo técnico ou faculdade, mas tu tem que estar por dentro do que está acontecendo, porque está acontecendo muita coisa muito rápido. Então, atualizado sempre, tem que estar atualizado.
A nossa área requer isso em todas as áreas, fiscal, DP, societário, tudo tu tem que estar atualizado, tu tem que fazer parte de algum grupo de troca de conhecimentos. Hoje esses grupos do WhatsApp têm diversos, né? Isso traz muita coisa pra gente. Eu acho que isso é a primeira coisa. E buscar qualificação. Eu acho que isso, para te entrar na contabilidade, tu tem que estar atualizado e qualificado. E, por exemplo, a pessoa assim fez o técnico, ela não conseguiu ainda aquele trabalho, não desanimar, né? Não desistir, Não, continuar que não, continua. Tem uns cursos muito bons, gente, de prática, tanto de escrita quanto de departamento pessoal, quanto de contabilidade. São uns cursinhos rápidos, às vezes, que são bem práticos. Que daqui a pouco, tô parado, não consigo emprego, faz um cursinho. Isso pode contar quando tu for concorrer a uma vaga. Tem uma outra pergunta ali, como é que a gente diferencia um escritório bom de um ruim? Porque você Eu disse acho que assim, não entra num ruim porque tu tá. Eu acho assim que existe a área do comércio exterior, ela tá prostituída hoje, né? é, Porque o pessoal foi aceitando qualquer valor, assim, como que a gente não gente. entra num. Eu acho assim, primeira coisa assim que a gente tem que ter, tá? Tu tem que ver se são profissionais sérios. É difícil a gente mensurar numa entrevista se são ou não, mas vai da proposta que ele te fizer, né? Eu acho que pessoas sérias. Tem muita gente boa e tem muita gente séria no mercado. Entrei no escritório, comecei a trabalhar e comecei a perceber que tinha algumas coisas que não fechavam. Então, de repente, não vale a pena tu ficar ali, né? Claro, a gente não pode ser também pensar assim, não, só o meu que é bom, só o do fulano que é bom. Não, tem muita gente boa. Tem muito escritório bom. E tem muito escritório pequeno que está começando agora, que são muito bons. Só que tem alguns que não vale colocar no teu currículo. É isso que vocês têm que pensar quando forem fazer uma entrevista e que a proposta for, não, tu trabalha 3 meses aqui, depois eu assino a tua carteira. Se ele faz isso dentro do escritório dele, o que ele não fala para o cliente fazer, né? Essas coisas assim que a gente tem que acender a luz. Eu acho que o feeling é tudo. Olhou, acendeu aquela luzinha de, não sei, sai fora. A gente E tem que lembrar que na nossa profissão a gente tem uma responsabilidade civil junto ao cliente. O cliente é sonegador. Não, tu é sonegador junto, porque tu tem uma responsabilidade civil junto. Então, como é que eu vou fazer isso dentro do meu escritório? Eu acho que essas coisas de moral, de ética, isso tem que ser muito firme em vocês. É algo que vocês já têm que ir colocando para dentro, para quando vocês estiverem formados, vocês terem uma bagagem ética a ponto de dizer para um cara que te oferecer metade na carteira, metade de dizer, não quero, então. tem alguma classificação, assim, por exemplo, o valor dos honorários, tem uma tabela de tabela, né? Mas tem alguma questão assim de salário? A gente sabe que também tem cliente que tem escritório que aceita menos que a tabela, né? Mas, por exemplo, assim, olha, como é que eu não conheço muito o processo? Vai ser a minha primeira entrevista no escritório. Como é que eu vou saber se aquele escritório está pagando adequadamente ou ele não está pagando adequadamente? Existe Tem alguma tabela? não tem a convenção coletiva do sindicato, o sindicato que rege os escritórios é o Sindesc, tá? Tem a convenção coletiva e ali tem os pisos por categoria, piso de auxiliar, piso de. Eu acho que eles têm o piso de auxiliar, do auxiliar contábil, do auxiliar administrativo, do office boy. Os pisos iniciais ele tem ali. E tem ali também quanto que tem que pagar de vale transporte, vale refeição. Tem ali se tu tem que ganhar auxílio creche ou não. A convenção coletiva vai ditar o que é certo ou o que não é certo. Ali a gente já consegue ter uma noção se o escritório tá Assim, seguindo as regras ou não também, né? Uma dica também, pelo menos, eu é acho. uma dica. Uhum. Tem a Dayana perguntou assim, quais seriam as tarefas especificamente da escrita fiscal? Eu não sei se tu quer Ai, dar uma pincelada, mas vou dar uma a pincelada. Ludmilla, ela vai trazer um É, apanhado da rotina fiscal, mas se tu quiser falar um pouco eu vou dizer para vocês da... o que é a escrita fiscal, né? A escrita fiscal basicamente é as notas fiscais do cliente de entrada e saída, ou seja, de vendas e compras, são processadas e calculados os impostos.
tá? Dentro disso que eu tô falando, tem uma série de declarações, uma série de cálculos, uma série de enquadramentos, mas basicamente é isso. Tu vai fazer o acompanhamento das compras e vendas do cliente e vai emitir os impostos para eles. Só não entra esses impostos os que são da folha de pagamento, que é INSS e FGTS. O resto é a escrita fiscal que faz. E essas declarações todas, esse hall de declarações, onde a gente buscar, dá um pouquinho de sono, porque é muita declaração, mas eu acho que a Ludmilla, a gente estava conversando que ela vai estar trazendo um pouco, porque ela falou assim, eu cuido dali disso, e de tanta declaração que tu nem imagina. Então, a gente vai Na ter daqui verdade, 2 assim, semanas um pouco abrir um pouco mais do que são essas declarações. assim, né, só para dar uma pincelada, como a gente, hoje no Brasil, a gente tem 3 enquadramentos de tributação, só aí já dificulta bastante a vida da gente, que é o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Cada um tem suas declarações mensais específicas, que pode ser uma ou duas por mês, e cada um tem seu formato de cálculo de imposto. Então, como lá no escritório a gente tem de tudo, então elas têm todas essas declarações para fazer. Inclusive, daí tem mais uma que é as prestações de serviço, ainda tem mais a do ISS. Entendi. Mas eu vou deixar para ela explicar melhor, porque ela tá por dentro. Tá bom. Prof, eu tenho mais uma pergunta para Mariana. Assim, que tu falou da questão de perfil. O que seria um perfil para trabalhar em escritório de contabilidade? Digamos assim, eu faço técnico hoje, tá? E faço a faculdade de gestão financeira. Então, nem tu falou da parte contábil ali, financeira. Pode ser que eu vá trabalhar num escritório, mas não goste tanto da parte, sei lá, de RH. Tu escolhe quem, digamos assim, teu escritório ali, tu vê o perfil da pessoa, ele vai se enquadrar mais no DP, ele vai se enquadrar mais no financeiro, ou tu experimenta, ou tu já bota a pessoa direto naquilo ali? Assim, Ju, no estágio, eu deixo fazer tudo, tá? No estágio, tu vai experimentar tudo, porque essa é a ideia do estágio. No final, ali, nos 2, 3 meses, tu já sente o que a pessoa gosta mais, porque o olho brilha, né? É uma coisa do olho brilhar, tu percebe que a pessoa gosta mais. Então, a gente tenta puxar ela para o departamento que ela mais se encaixa, tá? Se tu vai entrar numa vaga específica, o que eu vou te dizer? A contabilidade e o fiscal, eles se complementam. Então, se tu for trabalhar no fiscal ou na contabilidade, tu ainda consegue flexibilizar um ou outro. O departamento pessoal é totalmente diferente. Então, o departamento pessoal é a coisa que a gente mais consegue identificar na hora que aquela pessoa não serve para o fiscal, que ela serve para o departamento pessoal. Porque são rotinas diferentes, é trabalho diferente, é tudo diferente. Mas quando é estágio, a gente testa. É no teste. Quando não é estágio, quando é uma vaga mais efetiva, a gente vê quais são as experiências da pessoa. Inclusive, eu sou da opinião que no escritório, quando tu é auxiliar, tu tem que saber de tudo um pouco, porque para ti é melhor. Entendido. E tem uma questão também, acho que de temperamento. Eu não sei, temperamento, como é que seria o comportamento da pessoa, às vezes também, né? Porque às vezes é porque, de forma geral, a contabilidade ela é muito minuciosa, né? Então ela precisa daquele cuidado. Mas às vezes a pessoa, de repente, daqui a pouco diz assim, será que eu realmente tenho perfil para contabilidade, né? Às vezes a gente pode haver aquele questionamento, né? Mas eu acho que hoje em dia também tá um leque muito grande, né? Porque a gente às vezes tu não tem perfil para aquela rotina ali, mas tu tem perfil para fazer atendimento com o cliente, fazer aquele, sabe? Exatamente. Tem aquela, não sei exatamente qual a palavra para expressar isso, né? Mas a Sim, pessoa mas tu sabe que a gente dá muito valor para essa parte de atendimento ao cliente, que eu acho que sim. O que me traz dinheiro hoje é o meu cliente. Então ele tem que ser muito bem atendido. Se eu tiver que pegar ele no colo, ele vai ser pego no colo. Porque aquela coisa do cliente ter sempre razão, talvez às vezes ele não tenha sempre razão, mas eu não vou dizer para ele que ele tá errado de cara. E é isso que eu tenho trazido para as gurias, assim, ó, dá uma rebolada, dá uma conversada e fala que ele tá errado. Não chega falando que ele tá errado. Então, o atendimento ao cliente é algo que a gente tem que trabalhar muito,
porque não é só o atendimento ao cliente, é o relacionamento em geral com as pessoas, né? A gente tem que ter uma flexibilidade, a gente tem que ter um jeito diferente. A gente tinha uma vez uma menina lá no escritório que ela atendia sempre o telefone sorrindo e falando com o cliente como se ela conhecesse o cliente, só que ela estava uma semana no escritório. E os clientes amavam ela. Ela ficou 2 meses e todo mundo sentia falta da menina que atendia o telefone. Daí tu percebe que, ok, não consigo ficar sentada fazendo meu trabalho aqui de contabilidade. Vou para a recepção atender o telefone. A gente, A gente tem que se encontrar, né? eu até comentei com a Fábio, porque foi eu estava agora organizando os participantes e conversando com as pessoas, né? Então, que vai estar falando com a gente semana que vem, ela disse assim, como é que foi o teu ingresso no escritório, o que tu sentiu? Dela disse assim, a questão da comunicação. E para te ver como eu nem tinha me dado conta da questão da comunicação, né? Ela disse assim, às vezes, como se comunicar com o colega dentro do escritório, como se comunicar com o cliente. Como eu vou dizer para o cliente que ele, às vezes a gente diz assim, tá ali, tá credor tá credor aquela duplicata lá. Mas como dizer para o cliente que ele precisa pagar aquela conta, né? Então, essa questão da comunicação, daí ela até sugeriu trazer alguns modelos de como se comunicar com os clientes. Então, achei Eu muito acho interessante. ótimo. Eu acho que é uma pauta muito boa para vocês mesmo. A comunicação. O que que acontece, e acontece muito, tá? A gente contrata a pessoa pelo perfil técnico dela e pelo conhecimento técnico e acaba demitindo ela por comportamento, por ela não saber se portar. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa sabe trabalhar maravilhosamente bem, a pessoa trabalhando sozinha numa salinha seria perfeita, mas não tem mais mercado para essa pessoa hoje. As pessoas elas precisam saber se comunicar, elas precisam saber se relacionar, né? E eu acho que eu adorei essa ideia, eu acho que vocês tinham que implantar mesmo algo sobre comunicação que faz muito sentido. A gente vai ter então semana que vem, já dando um spoiler para vocês, além de, além de trazer porque a ideia é trazer toda a documentação, o que que precisa, o que que não precisa, como chega, como não chega. E um ponto que foi levantado foi a questão de se comunicar, né? Como ouvir e como se expressar também, tanto com os colegas como com os clientes. Não, e a gente fala tanto hoje em dia em feedback, né? Mas a gente tem que aprender a receber feedbacks. Dar e receber feedbacks, né? Eu acho isso bem importante, assim, a vocês que estão começando. Às vezes a gente se magoa por tão pouco, por não saber receber aquilo que está sendo dito. Então, eu acho que essa parte de comunicação vai ser excelente. Tá bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se tu quer complementar com mais alguma coisa, Mariana. Não, gente, fico aberta. Agradeço muito a iniciativa de vocês, muito bacana. Tomara que saiam bons frutos. Tomara que a pandemia passe logo e que fiquemos todos bem com saúde, que isso que importa, né, nesse momento. E era isso. Gostei muito de participar, podem me convidar sempre, adorei. Ai, que bom. Desculpa a minha internet falhando. Acontece, a gente tem tido, essas são algumas coisas que a gente tem aprendido a lidar também, né? É verdade. Nem nossas casas, nada foi preparado para a gente trabalhar de casa, né? Então a gente Exatamente. está aprendendo como se tá Não, sendo e resiliente, né? eu tenho um filho de 4 anos, né? No primeiro mês de home office, eu estava numa reunião com um cliente, ele apareceu assim. Vai pra lá. Daqui a pouco ele apareceu de novo. Não, mãe, vem, vamos brincar, não sei o quê. Porque ele não estava acostumado a me ver em casa, eu também não tinha um espaço para fazer home office, estava tudo meio assim, tá, ok. Daí meu cliente disse, Mari, beleza, faz parte, a gente sabe como é que tá. Daí tu percebe que todo mundo começa com essa empatia de se entender um pouquinho, né? Faz parte, ninguém estava acostumado. É porque nem nossas casas são acostumadas para isso, né? Nem a nossa internet em casa é acostumada para isso, né? Imagina. É. Mas era isso, Tá, pessoal. Eu não pessoal? sei Então, se. uma boa noite para vocês. Muito Espero que obrigada vocês tenham pelo gostado, convite. todo mundo, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem interagir, e nas próximas a gente vai procurar trabalhar no mesmo modelo, tá bom? Muito obrigada, Mariana. Ai, Gostei de conhecer, viu? De repente a gente até foi colega na eu faculdade. acho, pode ser. A Então minha tá. faculdade foi meio relâmpago, tá? Mas. Não Então, foi mas 7 anos. Tá, tudo eu bem. fiquei 3 anos e meio, então, de repente, ali a gente se conheceu um pouquinho.
Pode ser. Mas espero que todo mundo tenha gostado bastante. Isso foi um começo para tentar trazer vocês um pouco mais da realidade do dia a dia, tá? Não Era se isso. assustem, tá? E queiram trabalhar com contabilidade. É, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigada, tchau.